Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Se não estiver bem, a partir de agora vai estar bem, que eu desejo para você uma sorte de bênção, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja a tua casa, a tua família, amém? Que tudo venha dar certo na tua casa, que tudo venha dar certo nos teus negócios, que tudo venha dar certo em toda a tua maneira de fazer ou de ser, amém? Que onde você colocar as mãos possa prosperar em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na terceira lição e hoje nós vamos estudar a respeito da natureza da igreja, amém? Tem o nosso texto áureo está lá em 1 Coríntios 12, onde diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Glória a Deus. A nossa verdade prática nos diz: conhecendo a igreja em sua natureza, os conscientizamos da importância de fazer parte dela. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Fique comigo aí, hoje nós vamos aprender muita coisa boa aqui, amém? Eu tenho certeza disso. Vamos aprender muitas coisas boas. E, sem mais delongas, vamos lá para nossa primeiro tópico. Amém? Você que tem a sua revista aí da EBD, amém? Tome posse dela e venha comigo. Vamos estudar neste momento. Glória a Deus. Nosso primeiro tópico diz a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Amém? A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Vamos lá. Preste atenção numa coisa. Primeiro subtópico diz fundamentada na palavra. Aqui já é uma coisa muito importante. Por quê? Uma igreja verdadeiramente bíblica é fundamentada na palavra de Deus. Amém? É um dos maiores pilares que nós temos hoje na nossa igreja, no lugar onde a gente congrega, no lugar onde a gente se reúne, é a palavra de Deus. O crente, o cristão, o ser tem que estar pautado na verdade, tem que estar pautado na palavra. Amém? Porque sem a palavra nós não temos nada. Sem a palavra nós não somos nada. É a palavra que nos guia, é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos traz entendimento a respeito do nosso Deus. Amém? E eu tenho certeza que quanto mais você aprende, quanto mais você se aprimora nos conhecimentos, aí sim, muito mais enraizado você fica. Seria a mesma coisa de uma árvore. Você planta uma árvore e vai começando a regar ela, começa a colocar adubo nela, começa todo dia rega, todo dia adubo, sempre adubo e água. Daqui a pouco essa árvore está super bonita, perfeita, ou seja, suas raízes grandes. Por quê? Porque ela achou firmamento, porque ela encontrou firmeza, né, na sua raiz, por isso ela agora está forte, está firme. A mesma coisa é o cristão. Amém? Glória a Deus. Então, palavra é o primeiro lema desse negócio. Amém? Vamos lá. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. Amém? Glória a Deus. Cristo é a palavra encarnada, é a palavra viva. Por isso que nos diz aqui, continuando, no princípio era a palavra. João 1:1. Ou seja, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Amém? Ou seja, no princípio era a palavra e a palavra era o próprio Deus e a palavra foi se revelada a nós. Nos trouxe paz, nos trouxe alegria, nos trouxe conhecimento da sua verdade. Glória a Deus. Continuando, Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. Ele se esvaziou de si, ele deixou toda a sua glória para poder vir até aqui, fazer-se homem. Ou seja, ele veio aqui, humanizou, ou seja, para me resgatar e para te resgatar também. Ou seja, o nosso Cristo se humilhou a ponto de se colocar como homem aqui, para mim e para você ser feliz. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento.
Amém? Nunca se esqueça, o fundamento da igreja é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, nos diz assim, ó, uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Amém? Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Ou seja, a tua igreja, o teu lugar, a tua casa de oração tem que ser fundamentada na Bíblia, tem que ser fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é o alimento, a palavra de Deus ainda é a água que sacia a nossa sede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Continuando, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Olha bem isso aqui, o desvio e o doutrinário e a apostasia vem pela distância da palavra de Deus. Por quê? Porque muita gente está acostumado a comer enlatados. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Muitas pessoas estão acostumadas com os enlatados. O que é um enlatado? É aquele objeto que você come, que vem dentro de uma latinha e você não se atenta para o rótulo, você não sabe muitas vezes o que está escrito ali. Por quê? Porque você não leu. Apenas você foi lá, pegou um abridor de latas, abriu ela e comeu o que tinha dentro, mas não se atentou para o que estava escrito para te informar a respeito do mesmo que você estava ingerindo. Ou seja, você comeu sem saber o que estava sendo ingerido em você. Então, você comeu o que não sabia. A mesma coisa é a Bíblia. Você às vezes fala de algo que você não leu. Você fala de algo que você não estudou. Você fala de algo que você não aprendeu. Então, por gentileza, é por isso que muita gente diz assim, aquele que não se assenta para aprender também não é digno de se levantar para ensinar. Por quê? Porque talvez não está preparado, talvez não está preparado para aquele grande momento que vai estar ali ensinando. Porque pode vir algumas heresias, pode vir algumas fábulas, pode vir alguns mitos, pode vir algumas coisas que você realmente não aprendeu. Amém? Glória seja dado ao nome de Jesus. Segundo tópico. Olha bem, habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Amém? A igreja tem que ser dirigida pelo Espírito. Que não façamos nada que não seja direcionado pelo Espírito. Se o Espírito falar para você fazer, você faz. Se o Espírito falar para você ir, você vai. Se o Espírito falar para você profetizar, você profetiza. Se o Espírito não falar, por favor, não deixe que a sua carne fale mais alto. Porque eu sempre falo isso. Nós somos triunos. Nós somos três. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Meu irmão, se a tua carne é fraca, o teu espírito é forte. Mas aí você tem que fazer o seguinte, mortifique a tua carne para que o teu espírito possa sobressair sobre você. Para quê? Para quando você for profetizar, quando você for falar de Deus, quando você for falar da palavra, que não seja você, que não seja a sua carne, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando através da sua vida. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. E já deixando aqui para você o seguinte, você que não é inscrito, se inscreva no canal, amém? Para receber as notificações, toque no sininho lá, aperte o joinha, o ok, tá? Nos abençoa, porque você também vai ser abençoado. Além de você estar sendo abençoado, você está abençoando e vai ser bênção em canal para outras pessoas. Por quê? Porque este vídeo pode chegar em outras pessoas. Essa mensagem pode chegar em outros lares. Essa mensagem pode chegar em lugares que talvez eu não possa ir pessoalmente. Mas a minha voz, a palavra do Senhor vai chegar lá. E eu tenho certeza que aonde ela chega, ela faz mudança, ela faz transformação, ela lapida
lapida aquilo que está bruto. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Então não se esqueça de compartilhar, amém? Com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes e espalhar por aí, que nós estamos aí fazendo a vontade de Deus. Nós vamos aprender também aqui, daqui a pouco eu vou explicar para você 7 perigos que ameaçam a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Eu vou também, se der tempo, eu vou explicar para você também 7 segredos da igreja primitiva. Amém? Glória a Deus. Eu vou explicar daqui a pouco que eu terminar esse segundo subtópico. Antes do terceiro, eu vou explicar isso aqui. Vamos lá. Segundo subtópico. Não é segundo tópico, tá? É segundo subtópico do primeiro tópico. Amém? Diz assim, habitada pelo Espírito. A gente acabou de falar, a igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja, ou seja, o Espírito Santo é o combustível que te eleva, é o combustível que te leva e que te traz, é o combustível que te manda. Aleluia, tu só abre a tua boca e Ele enche e você fala. Glória a Deus. Aí continuando, na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. Ei, meu irmão, eu não tenho nenhum poder, nenhum privilégio sobre o pecador. Quem tem isso é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado e da justiça, ou seja, é Ele quem leva o homem até a presença de Deus. Eu apenas convido, eu apenas proclamo a palavra, mas quem faz realmente a transformação no ser humano é o próprio Deus, desde que a pessoa também abra o coração. Amém? Continuando. E o Espírito quem convence o homem do pecado. E é o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, olha bem, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo o convencimento para a salvação. Glória a Deus. Então, é Ele que convence, foi Ele que convenceu a Lídia, foi Ele que convenceu a sua casa. Amém? Glória seja dado o nome de Jesus. Vamos lá para o nosso terceiro tópico. O terceiro subtópico diz, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, vamos lá. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos 8,16. Aí continuando diz, agora, olha bem, agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Amém? Então, agora que você está sendo regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito de Deus. Quando nós somos regenerados, quando nós somos lapidados, quando nós somos transformados, agora não vivo mais eu, o apóstolo Paulo diz isso, não vivo mais eu, mas o Espírito Santo vive em mim. Amém? Ou seja, o nosso eu já ficou para trás, a nossa vida já não nos pertence mais. Amém? Tem um hino que é cantado por aí e é bíblico também, que se a minha mão não for para te adorar, eu não preciso dela, arranque ela de mim. Se o meu corpo, o meu espírito não é para te adorar, eu não preciso dele. Em outras palavras, se o meu ser, Senhor, não é para a tua glória, e para que então eu quero viver? Se eu não existir para te adorar, por que eu estou aqui? Se não for para te adorar, se não for para te servir, por que será que eu nasci? Então, eu quero que você entenda. Nós nascemos para o Evangelho. Nós nascemos para a palavra. Nós nascemos para ser enviado. Nós nascemos para fazer o ID de Jesus Nazareno. Amém? Glória a Deus. Continuando, o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Amém? Por quê? Porque quando você não anda na esfera do Espírito, qualquer coisa te destrói, qualquer palavra
te derruba. Qualquer ventinho, qualquer tempestadezinha leve te arranca da presença. É como se você tivesse colocado a sua casa sobre a areia e você não edificou a sua casa sobre a rocha. Mas, meu irmão, lembra de uma coisa: se você edificar a sua casa na rocha, pode ter certeza que pode vir a tempestade que vier, a sua casa vai continuar de pé. Amém? Glória a Deus. Jesus é fiel, Jesus é poderoso para nos libertar, nos salvar, e por isso que nós devemos colocar a nossa confiança 100% no Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que vai nos resgatar, nos livrar de toda a opressão do inferno. Amém? O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando, inoperante e perde a sua essência. Ou seja, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Sem a capacidade, sem o Espírito, a igreja ela vai desfalecendo. Para você que não sabe, a igreja, se ela não tiver a presença do Espírito, ela desfalece. Ela desfalece. Você acaba ficando frio, gelado, daqui a pouco você está desviado. Amém? Mas eu tenho certeza que você vai se policiar. Você vai andar na contramão do mundo. Não ameis o mundo. Amém? Nem o que nele há. Mas nós devemos transformar o mundo com a renovação do nosso entendimento. Glória a Deus. Amém? Segundo tópico. Nos diz assim: a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universal. Olha isso. Local e visível. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão especial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Aí, continuando, diz: ela pode ser vista e sentida. Vamos lá? Ela pode ser vista e sentida. Alguém te pergunta: você é de qual denominação? Você fala: eu sou da tal. Beleza, então você é de uma denominação. Essa denominação que você está indo é visível. Essa denominação que você está indo é a denominação que tem o CNPJ. Essa denominação que você está indo é uma denominação que é pintada por dentro e por fora. Essa denominação que você está indo tem uma placa, certo? Tem uma divisão. Vamos lá. Só que agora existe aquela que você não vê, aquela que você não apalpa, aquela que você não toca, aquela que você apenas sente, que é a presença do Rei da Glória, é a presença do Filho de Deus. Essa sim é a igreja visível, é invisível, é a igreja que você não apalpa, mas você sente que ela existe. Amém? E que ela é poderosa para nos guardar e nos livrar de todo e qualquer obra maligna. Amém? Glória a Deus. Ela pode ser vista e sentida. Neste aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, ou seja, a igreja, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Amém? Ou seja, nas igrejas da Ásia Menor, nas 7 igrejas da Ásia que o apóstolo João escreveu ali a sua mensagem, você observe uma coisa: por mais que elas era 7 igrejas, mas foi uma mensagem centrada, uma mensagem de amor, uma mensagem de correção, foi uma mensagem, ou seja, para cada uma foi uma mensagem do que elas estavam precisando. A mesma coisa somos nós. Aquilo que nós estamos precisando é ali onde o Senhor vai tocar, é ali onde o Senhor vai fazer. Por quê? Porque Ele sabe muito bem aonde está doendo no meu corpo e no seu corpo. Ele sabe muito bem do que eu preciso e do que você precisa. E naquilo que nós precisamos é ali onde o Senhor trabalha ao nosso favor. Amém? Glória a Deus. Segundo subtópico do tópico 2, diz as particularidades das igrejas locais. Olha, pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais
possuíam suas particularidades. Aí diz, os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Ou seja, uma tinha qualidade, outra tinha defeitos. Uma tinha bênçãos, outra não. E assim vai, entendeu? Uma era sempre diferente da outra. É o que vemos por aí também. Amém? Continuando, de igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sobre a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Vou dar um exemplo para você. Talvez se você frequenta algum lugar que você percebe que lá tem só entretenimento. Provavelmente você sabe que se tiver entretenimento lá, sempre vai ter que ter entretenimento. Ou seja, o Senhor nunca vai poder operar ali. Por quê? Porque no dia que você parar com seu entretenimento e agir segundo a palavra e agir segundo o Espírito, as pessoas que estavam lá acostumadas com seu entretenimento não vai mais gostar da igreja. Vão querer ir embora, entendeu? Ou seja, se na tua igreja existem revelações da carne, se na tua igreja existem profecias carnais e você sabe que é apenas entretenimento, pode ter certeza, vai chegar um dia que essas pessoas vão entender que aquilo ali não está vindo de Deus e elas vão cair fora da sua igreja da terra, meu irmão. Pode ter certeza disso. De uma coisa eu sei, é necessário que nós busquemos o Espírito Santo, porque só Ele que pode nos dar o dom da sua palavra. Só Ele que pode nos mostrar o caminho da perfeição, o caminho correto que devemos trilhar. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, o terceiro subtópico do segundo tópico diz: universal e invisível. Universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico, entendeu? Não está de maneira nenhuma. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Amém? Não se limitando somente à dimensão terrena. Ou seja, mesma coisa, o que você faz e tenta fazer de melhor para a igreja terrena, você tem que fazer o de melhor para a igreja espiritual. Ou seja, se na tua igreja você faz de tudo para andar certo, para andar em retidão, a mesma coisa, quando você caminhar e vier para a tua casa, até mesmo no teu lar, na tua família, você tem que fazer de tudo para andar também 100% na presença do Rei da Glória. Amém? Porque não adianta só fazer lá entre os irmãos. Você tem que fazer aonde você estiver. Faça a diferença. Amém? Glória a Deus. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Olha bem. Numa sociedade, por exemplo, pode haver várias denominações. Contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporais. A igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Ou seja, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu.
Eu sei que é feita uma festa e muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu sei que você pode falar assim: ah, mas eu conheço um cristão que faz isso e isso e diz que é crente. Meu filho, não olha para isso, não se atente para isso, deixe ele andar, deixe ele caminhar. Por quê? Porque a palavra diz que o joio vai crescer juntamente com o trigo, mas vai chegar o dia da colheita, e no dia da colheita o joio é separado do trigo, ou seja, o trigo vai ficar, o trigo vai prevalecer, mas o joio não. Então o joio vai ser arrancado. Então, meu filho, se tu conhece alguém que está fazendo tudo errado, não se importe, fique tranquilo, faça você o certo, faça você o correto, amém? Porque Deus assim vai se agradar da tua fidelidade e da tua intimidade com Ele. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras sagradas. Amém? Não importa se alguém falou, deixou de falar, deixa quieto. Importante é você. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor. Terceiro tópico. Antes do terceiro tópico, deixa eu te falar um negócio aqui. Ou melhor, eu vou terminar o terceiro aqui, depois a gente fala aqui. Vamos lá. Terceiro tópico. A igreja na sua dimensão comunitária. Primeiro subtópico diz: a igreja é una. Aí diz: isso significa que a igreja é indivisível. Olha, na analogia onde compara a igreja e ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Ou seja, existe muita gente falando que é igreja. Só que a igreja não pode ser dividida. A igreja não pode ser arrancada. Por quê? Porque o corpo e a cabeça da igreja é Cristo. E você sabe muito bem que um corpo tem todos os membros. Se você tirar um membro do teu corpo, você vai sofrer, você vai sentir. Então, a mesma coisa é o cristão. Às vezes, você não entende, mas o cristão, ele separado, o cristão sozinho, separado, sem a igreja, sem os irmãos, sem a comunhão, ele é apenas um membro. Ele é um membro da igreja. Aí quando ele se reúne com os irmãos, com os membros também, ele se torna o quê? Ele se torna a igreja de Cristo. Ou seja, o membro veio para a igreja. O membro está na igreja. A igreja é Cristo, a igreja de Cristo. Amém? É a comunhão e o partir do pão. É onde aprendemos muita coisa, é onde tiramos dúvidas, é ali na casa de oração, juntamente com a igreja. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Continuando, diz, Jesus disse que é um rei. Jesus disse que é um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. Ou seja, o que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Vamos lá? Enquanto você tira tempo para ficar apontando a igreja de fulano, a igreja de Beltrano, o irmão fulano, o irmão Beltrano, o pastor fulano, o pastor Beltrano, o apóstolo fulano, o apóstolo Beltrano, o bispo isso, o bispo aquilo, ao invés de você apontar, não aponte, meu filho, dê as mãos, sabe? Não critique, não xingue, não fale mal, apenas peça a Deus para ter compaixão daquela vida, daquela pessoa, para que aquela pessoa possa vir continuar com garra, com fé. Sabe por quê? Porque enquanto você critica, ele tira 10, 20, 30 do mundo e das mãos do inimigo. Enquanto você critica, tem muita gente sendo feliz. Enquanto você critica, tem muita gente sendo liberta, sendo salva de toda imundícia. Amém? Então não critique. Se você não puder ajudar, também não atrapalha. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e o exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Ou seja,
Você não precisa... eu vou dar um exemplo para você. Hoje vai ser fulano que vai ministrar a palavra. Aí você fala assim, então não, vou ficar em casa. Ou seja, você é exclusivista, você quer tudo, sabe, do seu jeitinho, tudo do jeito que você quer. Está errado. As coisas não funcionam do jeito que nós queremos. As coisas funcionam do jeito que Deus quer. Se Deus quer fulano, é fulano. Se Deus quer Beltrano, é Beltrano. Ou seja, se Deus me quer ministrando, quem sou fulano ou Beltrano para vir contra mim? Se Deus está me chamando, se Deus está me dando esse projeto, então é de Deus, meu irmão. Você não tem que me criticar, você tem que me apoiar, você tem que dar as mãos. Por quê? Porque eu estou aqui querendo te dar vida, eu não estou aqui querendo tirar tua vida. Amém? Ou seja, eu estou aqui orando para que Deus venha te abençoar. Eu não estou aqui orando para que Deus venha te amaldiçoar. Então você, o ser humano, ele tem que entender essa questão. Ele tem que entender que aonde ele está vendo ali, alguém ministrando, alguém pregando, seja desde o obreiro até o apóstolo, o diácono, o presbítero, o evangelista, o bispo, seja qualquer esfera de atitude, de ação ou de nomeação onde a pessoa está, qualquer escala, não importa. O importante é que você vai apoiar. Amém? Glória a Deus. Continuando, segundo subtópico do terceiro diz, unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos. Completai o meu gozo. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, você tem que sentir o mesmo que a pessoa está sentindo. A pessoa está ministrando com alegria, a pessoa está ministrando com gozo, com garra, com vontade, com determinação. Você não pode ficar pelos cantos jogado, não. Você tem que olhar e falar assim, quer saber? Essa pessoa está pregando com tanta emoção, com tanto gozo, com tanta vontade, com tanta garra. Então eu quero fazer isso também. Quero pregar com gozo, com determinação, com garra, com vontade. E pode ter certeza, se você fazer isso, o Senhor é o primeiro a ter a atitude de te livrar, de te proteger e de te guardar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Continuando. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja que, como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e da mesma forma, cada crente deve buscar isto. Amém? Não critique, zele, cuide. Glória a Deus. Terceiro subtópico do terceiro tópico diz... diversidade na unidade. Diversidade na unidade. Isto reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Olha bem, diz assim, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Ou seja, em outras palavras, quer dizer o quê? Vou te explicar aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se tu está indo a um caminho, está caminhando, e lá na frente você encontra um bicho muito feroz, e você fala para Deus assim, meu Deus, me livra, eu quero ser livre desse animal, eu não quero ser perseguido por esse bicho. Aí o que vai acontecer ali? Deus vai te livrar, o Espírito Santo te livraria do mesmo jeito e o próprio Jesus te livraria do mesmo jeito. Então, você entende que tem uma união aqui. Então, é essa união, é essa engrenagem que nós precisamos entre nós, entre os irmãos, sabe? É uma engrenagem de união, onde um venha ajudar o outro, um venha dar a mão ao outro, e não um lançar o outro na cova, na fornalha, na prisão. Amém? Como fez muitos por aí. Para a gente finalizarmos aqui, continuando, diz... Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Amém? É unidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas, mesmo assim, somos um crente, somos um em Cristo Jesus, para preservar no mesmo alvo. Amém? Independente da minha cor, independente da minha
condição financeira, independente da minha roupa que eu visto, independente da minha maneira de ser. Eu sou cristão, meu irmão. Eu sou servo do Deus Altíssimo e estou no reino para somar. Amém? Eu quero que o reino cresça, tá? O reino de Deus não pode haver divisão. O reino de Deus tem que ter crescimento. Ei, você pastor, você apóstolo, você bispo, ei, você que está na frente, você que está dirigindo a obra do Senhor na terra, saiba você de uma coisa: Deus colocou você, meu irmão, como discípulo. Deus colocou você como pastor, como cabeça, não para abafar, mas para crescimento. Então aqueles que estão à tua volta, ajude, dá a mão, levante, ergue. Por quê? Porque na obra não só existe você não é insubstituível. Ei, lembra disso. Às vezes a gente perece porque não ouvimos a voz da sabedoria. Às vezes nós passamos por provações porque não ouvimos a voz da sabedoria. Porque isso é bíblico, meu irmão. Nós temos que ajudar uns aos outros, porque a igreja é feita com união, a igreja é feita com unidade, a igreja é feita com dar as mãos. Por quê? Porque o pastor, juntamente com as ovelhas, ele tem que conhecer o seu rebanho. O seu rebanho tem que amar o seu pastor, porque quando o seu pastor falar alguma coisa, a sua ovelha vai atender, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. É bíblico, meu irmão. Então, para a ovelha ouvir a voz do seu pastor, o seu pastor é aquele que dá as mãos, é aquele que está presente, é aquele que está ali para somar. Amém? Ei, não fica pensando que ninguém vai tomar seu ministério, que ninguém vai tomar seu lugar, que ninguém vai tomar sua vaga. Não, eu sei que você não é insubstituível, mas também não é desse jeito que você pensa, talvez, que eu não vou dar oportunidade para ele porque ele pode tomar meu lugar, porque ele é melhor do que eu, porque ele prega, porque ele canta, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Esquece isso, meu irmão. Se o Senhor te chamou apenas para servir água, sirva água, mas não tenha inveja do que prega. Se o Senhor te chamou, aleluia, para pregar, não tenha inveja de quem cante. Sabe por quê? Porque para cada um Deus deu o seu dom. Amém? Para cada pessoa Deus deu o seu dom. Eu sei que naquele grande dia você pode não ter grandes coisas. Eu sei que naquele grande dia você não pode ter uma coroa cheia de pedrinhas preciosas. Eu sei que naquele grande dia você pode talvez não sentar, quem sabe lá ao altar de Deus, no lado do Senhor. Você pode sentar embaixo na plateia, quem sabe. Eu sei que isso pode acontecer, é bíblico isso aí. Eu sei que quem que faz mais é aquele que vai ser mais galardoado. Sim, realmente é bíblico. Mas isso não vai te tirar de ir para o céu. Isso não vai te tirar de chegar na presença do Senhor. E o que mais importa nessa vida é você ser salvo por Cristo Jesus. Amém? Aqui vai 7 coisas agora para a gente finalizarmos isso aqui. Eu vou falar só isso aqui para a gente entender. 7 perigos que ameaçam a igreja de Jesus na terra. Olha bem, a primeira delas é ser amado pelo mundo. Meu irmão, a gente não somos amados pelo mundo, nós somos odiados. Pode ter certeza, quando tem um culto na tua igreja aí, quando tem um culto na tua congregação, quando tem um culto na tua catedral, pode ter certeza, alguém do lado tá doido que o culto acabe, porque eles falam que tá barulhento, eles falam que tá um barulho muito alto, o som tá muito alto, tá isso, tá aquilo. Na verdade, não é, eles não resistem, não aguentam. Por quê? Porque as coisas de Deus é santa, e só entende as coisas de Deus quem é santo, quem é separado. Amém? Ou seja, por isso que eu entendo, por isso que você entende, por isso que nós estamos lá firme, forte na presença, porque nós entendemos a presença, nós entendemos a palavra de Deus, mas o mundo às vezes não entende, e por isso que o mundo às vezes nos apedreja, por isso que o mundo quer ver o nosso mal. Então, nós não somos amados pelo mundo. Quando nós somos amados demais pelo mundo, tem alguma coisa errada. Amém? Então vigia, cuidado, tá? Vigia, depois você ora. Glória a Deus. Segundo, conformar-se com o mundo. Cuidado, muita gente está se conformando com o mundo e, se possível, está trazendo até o mundo para dentro das suas denominações. Vigie, não se conforme com esse mundo, mas se transforme pela renovação do seu entendimento. O seu entendimento está cheio, mas cheio da glória do Altíssimo. Amém? 3, amor ao mundo. Tem muita gente amando o mundo, né? Nós não devemos, 1 João, primeira epístola de João 2,
15 ao 17, o amor do mundo pode ser ruim para a gente. Não ame o mundo, ame a Cristo. Amém? Ele que é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus. Aleluia. Quarto, para a gente finalizarmos. Aliar-se com o mundo. Tem muita gente se aliando com o mundo. Meu irmão, não se alinhe com o mundo. Alinhe-se com Cristo. Esteja firme com Cristo. Esquece as coisas do mundo. Quinto, para a gente terminar, parecer-se com o mundo. Tem muita gente querendo se igualar ao mundo. Tem muita gente querendo se igualar com as fantasias do mundo. Presta atenção numa coisa, seja parecido com Cristo o máximo que você puder, tá? O máximo que você puder, se aproxime do Altíssimo. Esquece esse mundo, meu irmão. Amém? Glória a Deus. 7, melhor dizendo, deixa-se influenciar pelo mundo. Daniel 1:8. Não deixe que o mundo te influencie. Influencie uma geração, mas não deixe que ela venha te influenciar. Porque quem transforma o mundo é Deus. Quem transforma o mundo é a palavra. E nós temos ela. Amém? Ela está em nossas mãos. Então somos nós que temos que transformar o mundo. E não o mundo querer nos transformar. Amém? Vou ficando por aqui. Glória a Deus. Não se esquece, compartilha, deixa seu joinha, deixa seu gostei, amém? Ative o sininho para você receber todas as notificações. Aqui eu vou deixar sempre para você uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, amém? Vou deixar também aqui uma palavra para os casais, amém? Para os casais aí estar firme e forte na sua vida conjugal. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. E espalhe, compartilhe, fale, porque muita gente precisa ouvir essa palavra, que é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Fique com Deus, tudo de bom na tua vida. Amém.